E nesse vídeo vamos construir juntos um projeto clássico da programação, que é um aplicativo de lista de tarefas. Mais clássico que isso, só a calculadora. Mas como de costume, não esquece de se inscrever no canal se já não for inscrito, deixa o seu like. Se gostar desse vídeo e Instagram na tela, me segue lá. Valeu, bora pro vídeo. Se você está chegando agora no canal ou está começando na programação, eu preciso te lembrar, te apresentar, na verdade, algumas playlists que eu tenho aqui no canal que vão te ajudar demais. Se você não sabe o que é uma lista, eu recomendo que você dê uma olhada na playlist Estrutura de Dados, aonde várias estruturas que eu já ensinei ali, uma delas é justamente a lista. Eu não vou explicar toda a estrutura do projeto, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. E fora que essa estrutura meio que segue a mesma lógica em relação aos outros projetos que eu já fiz aqui no canal. Então dá uma olhadinha na playlist Show Me the Code, que é justamente onde eu concentro todos os vídeos com pequenos projetos para que você possa praticar e aprender, fixar o que eu estou te explicando aqui sobre programação. E por fim, mas não menos importante, se você não sabe nada sobre programação, dá uma olhada no meu curso de C# aqui no YouTube. E feitas as devidas recomendações, bora para o código. E nesse projeto a gente vai ter 4 operações, que é adicionar um item na lista, ver todos os itens da lista, remover um item e marcar o item como se tivesse feito, como dar um done nesse item. Então, bora para a gente começar. O princípio aqui mais importante é justamente a lista. Então, vamos criar aqui uma lista e vamos chamar ela de tarefas. Estamos criando aqui uma lista do tipo string, onde a gente vai acumular essas tarefas. Bom, agora a gente vai criar. Aí começa a vir a parte que eu falei que ela é mais do mesmo. Então eu não vou explicar muito essa parte, tá? Então aqui vai representar a opção selecionada pelo usuário, que é aquele menu onde você vai digitar uma opção e aí que essa opção representa uma ação e ela vai te pedir algumas informações conforme a ação selecionada. Mas como eu comentei, essa estrutura meio que se repete, não vamos entrar tanto em detalhe aqui. A gente vai fazer o nosso laço do while. O while aqui vai ser feito em cima da opção, enquanto a pessoa não tiver selecionada uma opção, a gente vai continuar repetindo, ok? Aqui está faltando uma vírgula. E aqui tá, ele tá reclamando porque tá nulo realmente, mas aí a gente vai preenchendo, esse erro vai sumir, tá? Então não se preocupa que ele tá vermelhinho agora, tá? Vamos colocar aqui a primeira, o menu. Vamos colocar aqui o nosso menu de opções que eu já tenho aqui na manga. E beleza, aqui a gente tem as opções. Eu vou limpar a tela, eu vou colocar o título, to-do list, e aqui as nossas ações. Então, vai ser adicionar, remover, marcar como concluída essa tarefa, como feita, e listar as tarefas. Então, a gente tem 4 operações, como eu comentei. Para começar agora, a gente lê a nossa opção que o usuário digitou, e vamos começar a fazer o nosso switch aqui em cima da variável opção para determinarmos os casos aqui do nosso switch. Então, caso a opção seja 1, né? Vou colocar aqui o que ele vai fazer. Então, a nossa primeira opção, caso 1, é o que? Adicionar uma lista tarefa. Adicionar uma tarefa à nossa lista. E aqui para começar, vamos colocar, como eu comentei, para a gente não demorar muito, eu vou copiar aqui algumas coisas, tá? Porque aqui o vídeo é um pouco extenso aqui. Se a gente não tomar cuidado, vai levar muito tempo e eu não quero que fique algo maçante para você. Então, digite a tarefa a ser adicionada. Qual que é a De novo, que eu não queria que aparecesse aquele aviso ali da XP de e-mail. Então, para começar aqui, vamos
Eu já vou copiar e colar algumas coisas, como eu falei, para a gente ganhar tempo e esse vídeo não ficar tão extenso. Então a primeira coisa é pedir para a pessoa digitar, já que você selecionou que quer adicionar a tarefa, então digita a tarefa que vai ser adicionada. A gente captura o que a pessoa digitou, joga numa variável. E agora que a gente tem a descrição, vamos adicionar ela na nossa variável tarefas, usando o método add, e aqui a gente passa a variável tarefa, que tem a descrição da tarefa. Bom, depois disso, a gente vai imprimir uma mensagem para confirmar que a gente adicionou com sucesso. Com tarefa adicionada, pressione Enter para continuar. Vamos rodar o programa e ver como é que ele está até o momento. Continente Run. Vamos ver se ele já está funcionando. Beleza, ele mostra aqui a nossa lista. Se eu digitar 0 e dar um Enter, ele encerra o programa. Vamos executar aqui de novo. E agora eu quero preencher, adicionar um item. Então vou colocar aqui, comprar cebola. Tarefa adicionada. Aí aí eu quero adicionar mais um item, né? Comprar laranja. Tem que adicionar a opção. Selecionar a primeira opção. Agora sim. Comprar laranja. E beleza. E aí ele repete isso aí toda vez que você executa a ação, pedindo uma nova ação que você quer fazer. Então vamos, deixa eu ver. A gente já colocou a primeira opção de adicionar itens. Vamos listar os itens. Agora que a gente já tem aqui no menu, listar os itens é a opção 4. Ok, então vamos fazer o seguinte. Bom, para remover, vamos colocar aqui uma mensagem para imprimir na tela, lista de tarefas. E agora vamos fazer um laço para percorrer esses itens e poder exibir eles no console. Então a gente vai usar o laço for, aonde vamos deixar a variável i mesmo aqui. Ela vai percorrer a nossa lista e vai usar o método length da lista de tarefas. Na verdade, o método count. Length é de array. Aqui na lista a gente tem o count. Agora, vamos imprimir cada item dessa lista usando o console.writeLine. E aqui a gente vai fazer uma interpolação de string, que é concatenar valores de variáveis com strings, tá? Então aqui a gente abre as chaves, vamos colocar a variável i mais um. E aí vamos colocar aqui tarefas. Vamos abrir chave. Vamos colocar a variável da nossa lista, que é tarefas. E aqui dentro vamos colocar a posição dela. A gente pode tratar ela como um array também para percorrer, tá? Usando o laço for. A gente pode usar também o laço for each, que a gente pode ver em um outro vídeo, só para você saber. Mas vamos usar aqui nessa aula de propósito o laço for, o mesmo do array, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu coloquei o número da tarefa e a descrição dela. Tá ok, não precisa mais nada além disso. Aí agora a gente fecha com o que a gente já estava fazendo antes. Aqui fora do laço, para que não fique repetindo. E boa. Agora, se a gente executar esse método, então ele vai iterar sobre os itens da lista até terminar de preencher, de exibir tudo ali na tarefa, no console. Vamos executar aqui de novo o nosso .NET Run e vamos dar uma olhadinha na opção. Vamos adicionar primeiro alguma coisa, né? Então, comprar cebola, tarefa adicionada, quero adicionar de novo, passar no açougue. Beleza. Agora eu quero listar as minhas tarefas. Eu vou aqui então na opção
4. Olha lá, lista de tarefas 1. Comprar cebola, passar no açougue. Nossa, acho que eu escrevi errado, né? Mas, enfim, o lance aqui é que eu quero mostrar para você, que talvez você não tenha entendido aqui. Isso aqui que está entre as chaves, isso são valores e que vai ser transformado em texto. Só que são valores que estão invariáveis. E por que eu coloquei i mais 1, Thiago? Por que você colocou aqui isso? Porque o índice começa em 0, só que ele representa o nosso... Quando eu estiver no primeiro item, eu quero mostrar o número do item. E o primeiro, eu quero mostrar o número 1, não 0. Não faz sentido para quem está vendo o programa. Então, por isso que toda vez que eu for exibir, eu somo mais 1. Então, porque aqui vai estar o número do índice. E o primeiro é 0, mas na verdade é o primeiro. Então, para quem está por fora, está usando o sistema por fora do sistema, é melhor ficar mais amigável você mostrar o número 1, né? Numa lista no mundo real começa no número 1, o que é mais natural. Agora, vamos configurar aqui, programar a nossa próxima ação. E a nossa próxima ação vai ser, que tal remover o item, remover a tarefa. Remover a tarefa é o item 2. Então, eu vou colocar um aqui. Olha, os cases, eles não precisam, não sei se eu já falei isso em alguma aula, necessariamente estar em ordem, mas ajuda na localização, né? Em se localizar aqui no código. Então, faz sempre em ordem que você vai ter um código mais fácil de entender. Então, vou colocar aqui a frase, né? Digite o número da tarefa a ser removida para guiar o usuário. Agora, eu vou fazer de novo o for each, o for, na verdade, percorrendo a lista. Vou deixar aqui essa variável i mesmo. Aqui vou usar a mesma coisa, tarefas, usar a variável tarefas e o método, a propriedade, na verdade, count, que vai retornar a quantidade de itens, que é a quantidade de vezes que a gente vai iterar sobre essa lista. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que antes. Eu vou estar listando as tarefas, porque para a pessoa saber o que ela vai remover, né? Porque toda vez que eu vou executar um comando, eu sempre limpo a tela. Então, para remover, a minha ideia é listar todos os itens e depois que eu listar, falar para a pessoa, olha, escolhe qual item dessa lista você quer remover. Então, aqui é o que eu estou fazendo. Eu listei os itens, na verdade, eu vou até colocar isso aqui, vai fazer mais sentido se eu colocar aqui mais abaixo. Primeiro eu listo e aí eu falo, digite a tarefa a ser removida. Agora, tem uma jogadinha aqui que eu vou fazer. Eu vou primeiro começar com a estrutura do if, daqui a pouco eu explico a condição, que é um pouquinho diferente aqui, um pouquinho mais complicado do que o que a gente já viu até agora no canal. E, bom, agora nesse primeiro, eu vou verificar se o número, a ideia desse if é verificar se o número da tarefa que a pessoa digitou é válido. Então, se for, eu vou remover. Se não for, eu vou colocar a mensagem de índice inválido. Então, para começar, eu coloco aqui tarefa removida com sucesso, se a condição for atendida. Se não, eu vou colocar aqui índice inválido, pressione Enter para continuar do mesmo jeito que a outra. E aí a gente volta para o menu. E aí, aqui que começa a jogadinha que eu falei que é um pouco diferente, tá? A verificação. Para remover o item da lista, se você bem se lembra da aula, se você assistiu a aula sobre listas, se não assistiu, link no card, eu preciso informar o índice, né? Aqui é um índice. Você pode ver no método, eu pego a variável tarefas, que é a nossa lista, e aí o método remove at. E esse at ele espera um parâmetro. Esse parâmetro é quem? Aqui mesmo fala, ó, index, é o número de um índice. E como que eu obtenho esse índice? É o número que a pessoa vai digitar. E aí, o que eu vou fazer, tá? Que é a diferença aqui. Eu preciso pegar o número que a pessoa digitou e tem uma questão. Quando a gente pega o console readline e captura, deixa eu até fechar isso aqui. Quando a gente captura o que a pessoa digitou, aquele valor ele é uma string. Só que para eu informar aqui no método, ele espera uma variável do tipo inteira, tipo int.
Então eu preciso fazer uma conversão. E para isso eu vou usar a classe int e o método tryParse. Esse método ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a string que eu quero converter. Então eu vou colocar aqui console.readline. E o segundo parâmetro, ele é a variável, ele é o resultado da variável. Ele é um parâmetro diferente, tá? Porque o método em si, ele vai retornar um boolean. Esse boolean representa se eu conseguir fazer a conversão ou não. E do outro lado, essa variável é do tipo out. É uma variável que eu vou declarar aqui dentro do próprio parâmetro e ela vai ser carregada com o valor do resultado caso a conversão tenha acontecido com sucesso. Então, para que eu possa fazer essa declaração aqui, eu vou colocar out, que é um parâmetro desse tipo out, e eu vou declarar o tipo e o nome que é da variável, que é remover. Eu vou chamar aqui, né? Eu estou declarando essa variável, entendeu? Aqui dentro do parâmetro, na hora de informar. Eu vou chamar de remover index. E aí, esse remover index, eu vou colocar aqui. Só que o que acontece? A pessoa vai digitar o número da opção e não o índice. Então, aqui eu vou fazer o trabalho inverso. Em vez de somar, como eu fiz aqui para mostrar, porque eu estava pegando a variável, aliás, estava pegando o índice e somando mais um para poder exibir o número correto. Agora aqui eu vou estar recebendo um número e preciso converter, vamos chamar assim entre aspas, para o índice. Então eu vou subtrair um número, subtrair 1. E aí eu vou ter o índice. Então se a pessoa digita 1, quando chegar aqui, 1 menos 1 é igual a 0. Então eu vou cair no índice 0. E vamos executar agora o nosso projeto para ver como que está ficando. Vamos testar a nossa opção aqui de remover. Eu vou adicionar dois itens, então a opção 1, vou adicionar laranja, foi adicionado. Quero adicionar mais um item. Comprar carne. Beleza. Agora eu quero remover uma das tarefas. Ele vai listar aqui para mim laranja e comprar carne. Eu vou digitar agora um número 1, por exemplo. Aí eu voltei para o menu principal e eu quero listar as tarefas. Agora só tem que comprar carne porque eu removi a opção de mostrar eu removi a tarefa, que era uma das tarefas que era comprar laranja. Então beleza, aqui está removendo. Mas e se eu digitar um número que não existe na lista? O que acontece? Perdão, vamos de novo aqui que eu digitei na hora errada. Vamos no remover e vou digitar aqui o número. Olha o que acontece. Ele estoura uma exceção. Esse argument out of range exception é um argumento, seria a tradução livre, um argumento fora do... Como é que é a palavra? Range é como se fosse não é período, mas da lista, né? De um grupo. Então esse índice que você está digitando, ele não está dentro, aliás, ele está fora do grupo de itens possíveis. Então acaba gerando essa exceção. Então a gente tem que fazer uma verificação se o índice que a pessoa está digitando é válido, se ele comporta em relação à quantidade de itens que a gente tem na lista. Vamos fazer essa verificação aqui na linha onde a gente faz a conversão do número que a pessoa digitou para inteiro. Então vamos adicionar mais uma condição aqui e vamos verificar se o remover index é maior ou igual a 0. Aliás, a 1, porque a pessoa vai estar digitando o número da tarefa e não o índice. Então eu vou colocar se é maior que 0, ou eu poderia colocar maior ou igual a 1. Tá? Na verdade, vamos até renomear essa variável. Vamos colocar aqui número tarefa, para não ficar confundindo. Então, se o número da tarefa for maior ou igual a 1, e aqui a gente determinou onde começa. Então, tem que ser o índice começa em 0. Então, o que a pessoa digitar tem que ser maior ou igual a 1. Porque lembra, a gente vai fazer a jogadinha lá de fazer menos 1 depois. Então,
Por isso, maior ou igual a 1. A gente está validando o que a pessoa digita. O que a gente vai fazer depois aí é problema do programa, é problema nosso. E aí a gente tem que determinar o limite, até onde vai esse número de tarefa. Então, ele tem que ser também menor ou igual ao número de itens. E a gente consegue isso como? Através da variável da lista, né, a nossa variável tarefas, usando a propriedade count, que retorna a quantidade justamente de tarefas. E aí a gente tem essa verificação, tanto do aqui, do que a pessoa digitou, se é um valor válido, se ela podia digitar espaço ou um número. Beleza, e agora esse número, a gente tem a segunda verificação, que é se ela está dentro do que é possível remover aqui na minha lista. Então, vamos executar de novo o programa e vamos ver se quando eu digitar um número inválido, vai estar validando corretamente. Beleza, agora vamos adicionar uma tarefa, laranja, vamos adicionar agora comprar carne. Agora vamos remover as nossas a lista, um item da lista, né? Opção 2, remover tarefa. E agora eu vou digitar um número que não tem. Então eu vou digitar 0, por exemplo. Ele volta para o menu. E aí ele acaba não mostrando aqui a opção, porque... A opção não. E aí ele acaba não mostrando essa frase aqui, tem um pequeno probleminha, que é justamente porque ele não faz uma pausa aqui no programa, né? Ele pega e ele vai direto. Ele exibe, é muito rápido, na verdade, a gente não vê. Então ele exibe a mensagem, mas volta lá para o início do laço, onde ele limpa o console e exibe as opções de menu. Então vamos colocar, bom, tanto para quando a gente adicionar, quanto para quando a gente remover, aliás, tanto para quando der certo a remoção, para quando não der, vamos colocar aqui um console.readline, que aí a gente pausa a execução do programa aqui e aí ele só avança quando a gente der um enter. Vamos executar de novo o nosso programa. E agora deve ter o comportamento que a gente espera. Então vamos lá de novo, adicionar laranja, carne. Beleza, vamos remover. Ele lista os dois itens, eu vou digitar 0. Índice inválido. Viu que ele pausou a execução. A ideia foi que ele pausou a execução aqui. E aí eu vou dar um enter. Ele vai imprimir o menu e voltar para o menu principal e ele não modificou a lista. Vamos adicionar, vamos digitar um número maior agora. Eu tinha digitado 65, né? Vamos pôr 96, sendo que a gente só tem 2 itens. Índice inválido. Vamos tentar remover agora e vamos digitar um número correto, que é o número 2. Tarefa removida, pressione Enter para continuar. Vamos listar os itens. Agora só tem a laranja. Agora vamos recapitular o que a gente já fez e o que está faltando fazer aqui no nosso programa. Bem, a gente tem as opções de adicionar, remover, marcar como concluída, listar tarefa e sair do programa. Eu acho que agora então só está faltando marcar como concluído, mas aqui a gente tem um probleminha. Como que a gente está armazenando na nossa lista a descrição das tarefas? Como que a gente vai fazer para ter a informação de marcar como concluído? Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo e pensa um pouco como você faria isso. Pausou? Beleza. Agora você já voltou, não sei se você chegou. Posta aí, inclusive nos comentários, se você chegou numa ideia, numa conclusão de como resolver esse problema. Mas o que muito iniciante faria aqui é fazer uma outra lista aqui para poder fazer o controle de que tal tarefa está marcada como feita ou não. Só que isso é um problema porque a gente tem 2 listas praticamente não da mesma informação, mas tratando da mesma coisa. Mas são coisas individuais que precisam andar juntas e não estão. Então o risco de, num programa mais complexo, você acabar modificando uma lista e não modificar a outra é grande.
sendo que temos uma forma muito mais prática de fazer isso. E é justamente o que eu vou te mostrar agora. E a primeira coisa que a gente começa a fazer é o seguinte: a gente vai pensar aqui em como armazenar, qual valor representa melhor essa marcação de concluído ou não. Se a gente parar para pensar aqui, eu acho que o boolean, que é um verdadeiro ou falso, né? Então você fez ou não fez. O bool seria o tipo perfeito. Mas como tratar isso aqui, essas duas opções, esses dois valores na mesma lista? E se você pensou na tupla, você pensou correto. É o que a gente vai usar aqui. Se você não sabe o que é tupla, tá lá na playlist de estrutura de dados também. Então não deixa de conhecer, é um tipo muito útil. Outra forma que eu ainda não abordei aqui no canal, mas também que é muito usada, é se você poderia definir uma classe e tudo mais, mas tem os seus prós e os seus contras. Hoje vamos falar aqui apenas do uso da tupla. E aí muda um pouco a definição. A gente vai modificar aqui e definir, colocar entre parênteses o tipo e depois colocar o segundo tipo separado por vírgula. E na criação a mesma coisa. E beleza. Então aqui eu estou definindo dois tipos da minha tupla. O primeiro é um string e o segundo é um booleano. E agora a gente vai para a parte onde e a gente tem que adaptar o nosso código, né? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, na hora de adicionar, ele quebrou. Então a gente tem que fazer, por quê? Porque eu tenho que adicionar dois valores ao invés de um. Então sempre quando a gente adiciona uma lista aqui de tarefas, um item na lista de tarefas, vamos assumir que você está construindo a lista. Então vamos assumir que esse item ainda não está feito. Então para a gente adicionar aqui o valor, a gente coloca false, o segundo item, e aí a gente vai precisar representar. Ele ainda não está entendendo que é uma tupla. Eu preciso fazer uma representação disso através de parênteses, colocando os dois valores entre parênteses. Ele está questionando aqui um possível problema de talvez a variável string aqui esteja nulo, mas não precisa se preocupar com isso. Então, quando a gente coloca dois valores entre parênteses, isso representa uma tupla. Agora a gente vai desenvolver a funcionalidade de marcar como concluído de fato. Então aqui é a opção número 3. Então 1, 2, é aqui que eu vou criar o caso 3. E aqui tem o seguinte. Vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que a pessoa vai fazer aqui, do mesmo jeito que na hora de remover o item da lista ela digitou o número do item, agora também ela vai digitar o número da tarefa que ela quer marcar como concluída, como feita. Então a gente coloca uma mensagem aqui para poder pedir a ação do usuário, para orientar ele, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, parecido com o que a gente tinha feito antes de fazer o laço aqui na lista de itens, vamos fazer aqui embaixo a mesma coisa, que é exibindo os itens da lista, só que a gente vai exibir também o que está concluído e o que não está concluído. Então, aqui nós temos primeiro a descrição. E tem um detalhe importante aqui que eu esqueci. Eu acabei criando as tuplas aqui, elas só dando os valores, né? Só os tipos, na verdade. Na definição, o que eu quero colocar aqui agora é também um nome para essa propriedade, porque string pode ser qualquer coisa. Então, vamos colocar aqui tarefa, que é a descrição da tarefa, e aqui se ela está concluída. Agora sim muda um pouco, que vai ficar mais interessante. Agora que a gente vai listar os itens, fica mais intuitivo, porque aqui, por exemplo, é na opção 3. Eu vou estar iterando nos itens e aqui eu vou querer exibir o que da tarefa? Eu vou querer exibir da lista de tarefas, né? Que eu tiver ali parada enquanto eu percorro, enquanto eu itero a lista.
Então você pode ver que aqui eu tenho a opção tarefa, que tem a descrição que é a string, e eu tenho concluída, que é o que diz, booleano, que diz que está concluído ou não. Repara que ele tem até um ícone diferente aqui, ó. Esses roxinhos meio que são os padrão aqui do objeto. E esses azuis são os customizados, que é o que a gente criou. Então vamos colocar aqui primeiro a descrição, que é a tarefa. E aqui a gente vai colocar agora a parte da palavra concluído ou não. Para isso a gente tem que fazer uma condição aqui, um tratamento. Então vamos pegar a variável. Primeiro vamos colocar mais um traço, um hífen aqui. Então a gente coloca tarefas na posição do índice i. E agora aqui a gente vai colocar o concluído. Só que se eu só colocar a palavra aqui, só o concluído, ele vai aparecer true ou false, ou 0 ou 1, não lembro exatamente. Mas a gente quer que apareça a palavra concluído ou pendente, por exemplo. Então a gente vai fazer um if ternário dentro da interpolação. Eu sei, está complicando, mas a vida é assim. Vamos lá. Então aqui, para eu poder fazer um if ternário dentro dessa interpolação, eu tenho que colocar entre parênteses. Aqui eu coloco interrogação. Então, se for true, eu vou colocar a palavra concluído. Se não, eu coloco a palavra pendente. E pronto. Aqui está feito. E aqui mais para baixo, agora que a gente mudou também o tipo da tarefa, vamos aqui na listagem, vamos colocar os itens dessa forma também, que vai ficar bem legal aqui também mostrar a palavra se está concluída ou não a tarefa, além da própria descrição da tarefa. Na verdade, vamos até colocar... Não, vamos deixar assim, tá bom? Ficar inventando tanta coisa. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo aqui de mais nada. Tá, não, tô sim, né? Porque aqui por enquanto eu só estou listando os itens. Agora falta de fato a gente fazer a alteração desse item. E aí, como é que funciona aqui? Nós vamos fazer algo parecido com o que a gente fez aqui na opção de... Deixa eu ver, a opção 2 era o que mesmo? De remover. Né? Então vamos fazer algo parecido aqui. Ó. Eu vou copiar aquele trecho e vou modificar conforme a gente precisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para a pessoa digitar o número. Né? Então eu vou até jogar isso para baixo. Eu listo as opções, peço para ele digitar o número da tarefa que ela quer marcar como concluída. E agora a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nome dessa variável, porque não dá para usar ela, porque ela já existe aqui em cima, uma variável com o mesmo nome. Então isso vai dar um problema, que é justamente o que ele está reclamando aqui. Já tem uma variável nomeada, definida no escopo com esse nome. Então, o que a gente faz? Então vamos colocar... tarefa concluída. A gente muda aqui e aqui. Na verdade, vamos colocar aqui. Deixa eu ver como é que foi o nome do outro que a gente deixou. Número tarefa. Vou colocar aqui número. Vamos deixar número também. Vamos colocar número tarefa concluída. Pronto. Também. Beleza, deixa eu deixar aqui assim. Show! Vamos verificar aqui, a gente está fazendo a mesma verificação. Se foi um número válido, se é um caractere válido, se esse caractere está dentro das opções que a gente tem disponível. Agora, a gente não quer remover. Aliás, vamos até mudar essa tarefa, essa frase. Deixa eu pegar aqui a frase que eu tinha colocado. Vou colocar essa mensagem aqui que é coerente com o cenário, né? Tarefa marcada como concluída. E aqui embaixo, se o índice for inválido, na verdade índice não, né? Acho que não fica legal, vou colocar assim. Porque o usuário não sabe o que é o índice, então eu vou colocar aqui, número de tarefa inválido. E aí vamos arrumar aqui em cima também, número de tarefa inválido. Beleza. A gente também vai colocar um console readline aqui para prender para parar a execução do programa aqui, para a gente conseguir ver essa frase. E agora,
aqui onde a gente estava removendo o item lá no escopo lá naquela função aqui, né, na parte de remover, de onde a gente copiou aqui, por exemplo. Só que agora a gente quer atualizar um valor daquele item. Então, vamos fazer o seguinte, a gente consegue pegar a lista tarefas. A gente ainda pode se referir a ele usando o índice. Então, o índice vai ser o número da tarefa que a pessoa informou mais um. Então, o número da tarefa... Aliás, mais um não, menos um. E a pessoa está informando o número e a gente vai fazer tipo essa conversão para índice, né? Podemos pegar tarefa... Aliás, aqui a gente abre e fecha parênteses, onde a gente tem que informar um string e um booleano aqui, por exemplo, e a gente vai estar atualizando o valor dessa lista nesse índice, tá? E aí, só que a gente vai fazer o que? A gente só quer mexer a gente só vai atualizar mesmo aqui, a gente vai marcar para true, e aí a descrição, então a gente faz o seguinte aqui, a descrição vai continuar sendo a mesma, então a gente vai pegar a variável na mesma posição, e vai estar passando a descrição da tarefa e aqui onde é referente o segundo valor, que é onde a gente marcou como concluído ou não, a gente passa a true, que é o objetivo aqui dessa funcionalidade, é justamente marcar como concluído. Então acho que isso aqui já resolve, já atende o nosso caso. Então bora lá, vamos executar esse programa e ver como é que ele está. Vamos abrir aqui de novo. Run. E agora, vamos adicionar primeiro alguns itens. Então vamos lá. Primeira opção é laranja. Segunda opção, carne. Terceira opção, leite. Legal, vamos listar agora. Vamos ver como é que está a nossa listagem. Olha que legal. Agora a gente tem o número, a descrição e se está concluído ou não essa tarefa, se eu já fiz. Seria o ato de riscar ali na folha de papel, né? E aí vamos marcar uma dessas tarefas como concluído. Vamos, por exemplo, vamos chegar aqui na opção de marcar como concluído. Ele lista as 3 opções para a gente e vamos marcar a carne como concluído. Beleza. Tarefa marcada como concluído. Pressione Enter para continuar. Agora eu quero ver a minha lista de novo. Olha lá, agora carne está marcada como concluído. E é isso aí. Agora sim, a gente ainda poderia implementar aqui, por exemplo, que fica de sugestão se você quiser expandir e praticar mais esse projeto e colocar mais funcionalidades. Você poderia, por exemplo, colocar um método para limpar a lista. E, enfim, dá para colocar mais alguns detalhes aqui que vai tornar a experiência melhor. A ideia aqui era mais a gente praticar alguns conceitos como a lista, como a tupla. Então, enfim, eu acho que deu para brincar bastante aqui com coisas que a gente já falou no canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Como você percebeu, a gente conseguiu usar vários conceitos. Esse vídeo acabou até ficando um pouco mais longo do que eu estava prevendo, mas a gente falou de bastante coisa aqui, foi um vídeo bem prático, eu espero que você tenha gostado de verdade. Como eu disse, a gente comentou muito sobre o uso da lista e também, como é que eu posso dizer, aliado ao recurso da tupla. Então a gente tinha uma lista, não só uma lista, mas uma lista de tuplas. Isso é muito legal na programação, que tudo que você vai aprendendo ao longo dos seus estudos é uma ferramenta a mais para a sua caixa de ferramentas. Que lá na frente você pode combinar todas essas coisas para ir resolvendo os problemas de formas cada vez mais sofisticadas. Eu acredito que tudo que foi falado nesse vídeo eu já tenha falado aqui no canal. Querendo ou não, acabou ficando um vídeo um pouco mais longo porque foram muitos conceitos, isso porque eu não falei exatamente do zero tudo que eu fiz, né? Por causa, enfim, que eu já expliquei, que eu já falei em outros vídeos, mas teve algumas coisinhas um pouco mais complicadas ali. Teve a interpolação, teve um operador ternário dentro da interpolação. Enfim, se você ficou com alguma dúvida nesses conceitos, alguma coisa, dá uma olhada no canal primeiro para ver se eu já não falei sobre isso.
Mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, ou melhor ainda, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, e aí se for o caso, eu posso trazer num próximo vídeo, ou a gente troca uma ideia e eu tiro a sua dúvida. Mas o mais importante aqui é você praticar. Você vai praticando, vai entendendo ali cada caso, vai construindo aos poucos esse programa, vai olhando e vai fazendo, né, aos poucos e vai entendendo. Executa o programa, roda, vê se você entendeu o que ele está fazendo, vai fazendo aos pouquinhos, não copia tudo de uma vez, porque senão você pode ficar um pouco perdido. Se você já se sente mais tranquilo, mais confortável, aí beleza, copia tudo e não tem erro. Bom, mais uma vez, obrigado se você ficou até aqui vendo esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, como eu disse, me manda alguma mensagem ou deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!